E o tema da nossa palavra nessa noite é trilhando caminhos de vitória em 2019. Quem aqui está disposto a trilhar caminhos de vitória nesse ano de 2019? Quem aqui está disposto a pagar o preço? Porque muitas vezes nós falamos em vitória, mas nós nos esquecemos que a vitória nós alcançamos através de um preço. Nós precisamos buscar essa vitória, e Deus tem vitória para a sua vida, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, amada igreja, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 6. E amados, eu confesso a vocês que eu estava ali no cantinho, me contendo nesse louvor, para não soltar a minha voz, para segurar um pouco da voz, para não faltar a voz agora durante a ministração, mas é impossível. Não tem como se segurar, não tem como se conter na presença do Senhor, quando a igreja viva do Senhor Jesus se coloca em louvor e adoração. Louvor e adoração, uma adoração pura, adoração que sai do seu coração, como essa que nós acabamos de presenciar nessa noite, é algo que realmente toca no coração do Senhor. É algo que realmente abre as comportas do céu sobre as nossas vidas, e é algo que vem, que nos leva, assim como o pastor disse, nos leva à presença de Deus. E eu creio que Deus tem algo muito poderoso para a sua vida. Eu creio que Deus tem algo muito poderoso para que nós possamos viver o extraordinário de Deus nesse ano de 2019. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz assim: meu filho, não se esqueça da lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Repita comigo: prosperidade e paz. Isso aí. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreve-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vamos orar, amados? Feche seus olhos, sentado assim mesmo como nós estamos. Paizinho amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença poderosa e maravilhosa. E nós cremos, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor tem algo a nos dizer, porque o Senhor tem algo muito especial para nos falar. Pai, eu creio que a nossa vinda aqui nessa noite não é sem propósito. Nós viemos aqui para Te adorar em primeiro lugar, mas nós queremos, Deus, sair daqui cheios da Tua presença, cheios da presença do Espírito Santo, cheios do amor de Jesus no nosso coração. Por isso, Deus, a Tua palavra já foi lida nesse momento. A autoridade está toda em Sua mão. Eu estou aqui, Deus, apenas como ferramenta do Senhor. Eu não sou nada diante de Ti, mas, Deus, eu me coloco na Tua presença, com tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Usa a minha vida, Deus, para ministrar a Tua igreja, e que essa noite seja um divisor de águas, que essa noite seja a noite aonde nós possamos sentir o extraordinário do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Amados, começo de ano, ano novo, vida nova, e é muito normal, quando nós terminamos um ano, quando nós estamos chegando ao final de um ciclo, nós fazermos uma análise, nós pararmos a nossa vida por um instante e nós analisarmos como as coisas estão caminhando, como nós estamos caminhando, como nós estamos dirigindo a nossa vida. Final de ano é um tempo muito gostoso, porque é um tempo onde a confraternização está no ar. Você recebe muitas mensagens, você recebe muitas palavras de ânimo, muitas palavras de motivação. É um tempo onde os sentimentos bons, eles são aflorados, e nós temos mais liberdade para nós declararmos que nós amamos as pessoas, por exemplo. Dificilmente nós ouvimos, principalmente os homens, se você chegar num amigo seu e falar assim: cara, eu te amo. É ou não é verdade?
mas final de ano nos proporciona isso, Natal, Ano Novo, e realmente é um tempo muito gostoso. Porém, 2018 já se foi, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E agora nós em 2019, nós hoje já no dia 13, nós temos exatamente 352 dias para escrever uma nova história, para começar a trilhar caminhos pelo Espírito, para vivermos algo diferente. E amados, viver algo diferente é algo desafiador, porque viver diferente significa fazer algo diferente. Nós não podemos querer colher frutos novos, nós não podemos querer colher frutos do Espírito, se nós não fizermos coisas diferentes. Em primeiro lugar, nós precisamos nesse começo de ano, nesse começo onde nós estamos em um novo ciclo, parar e pensar e dizer assim: o que eu preciso, quais são os pontos que eu preciso mudar, aonde eu preciso me organizar, aonde eu preciso mudar a minha vida, e o que eu preciso fazer, para que ao final do ano eu tenha uma vida diferente, para que ao final do ano eu possa ter testemunhos verdadeiramente vivos da ação de Deus na minha vida. Você não pode esperar colher algo diferente se você continuar plantando os mesmos frutos, ou se você não tomar decisões importantes na sua vida. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque, amados, todos nós fazemos planos, todos nós fazemos projetos, e isso é muito bom. É muito bom quando você vê uma pessoa fazendo planos, fazendo projetos daquilo que ela quer fazer. Então é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: bom, 2019, isso aí já estava programado, tá, gente? Já tinha gente querendo dormir. É muito bom quando a gente vê pessoas dizendo assim: olha, 2019 eu vou fazer algo novo, 2019 eu quero reformar a minha casa, 2019 eu quero trocar o meu carro, 2019 vai ser o ano onde eu quero entrar na faculdade. Os jovens aí que terminaram o terceiro ano, que terminaram o ensino médio, já estão todos ansiosos pelo resultado do Enem. E isso é muito bom, isso é plano, isso é projeto. Muitas pessoas têm deixado de viver o extraordinário de Deus, pelo fato de não conseguir organizar áreas fundamentais da sua vida, para ter uma vida saudável. Vivem de qualquer forma, sem sonhos, sem planos, e sem sonhos e sem planos, as pessoas simplesmente não sabem aonde quer chegar. E para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, meu amado, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito para o ano de 2019? Qual é o seu propósito de realização pessoal? Qual é o seu propósito de realização profissional? Qual é o seu propósito de realização espiritual? Porque se nós simplesmente começarmos o ano da mesma forma que nós terminamos o outro, sem um plano, sem um projeto, sem nós organizarmos isso, nós simplesmente não vamos sair do lugar, ou vamos andar muito pouco. Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? E isso tem muito a ver, as respostas para essa pergunta, ela tem muito a ver como você se vê. E você já se fez essa pergunta? Como você se vê? Quando você para lá em frente ao espelho da sua casa, você vê lá uma pessoa vencedora? Você vê uma pessoa que tem o poder do Espírito Santo, e que através da sua vida Deus pode fazer coisas maravilhosas? Você se vê como alguém que é um vencedor, como alguém que vai rompendo, que mesmo com as dificuldades você vai conseguindo viver de luta em luta, mas em vitória em vitória? Existe uma parábola que eu acho muito interessante, na verdade uma metáfora. E no Brasil ultimamente está complicado usar metáfora, mas eu vou usar assim mesmo. E a metáfora da galinha e da águia, ou da águia e da galinha. Alguns aqui provavelmente já conhecem. A galinha,
é um animal que todos nós conhecemos. A águia e a galinha, elas têm algumas semelhanças. As duas são aves, as duas têm bico, as duas têm penas, asas, as duas têm garra, uma um pouco maior, outra um pouco menor, mas as duas têm algumas características parecidas. Porém, a galinha, ela é um animal totalmente limitado. A galinha ela é um animal que ela come daquilo que dá para ela. E se ninguém der nada para ela, ela vai simplesmente ciscar o chão e comer minhoca, comer barata, algum bicho assim. A galinha ela está limitada ao terreno lá, ao pátio aonde ela está presa. A galinha ela não tem uma visão maior do que aquele espaço. A águia é totalmente diferente. A águia é um animal imponente, é um animal raro. Alguém aqui já viu uma águia ao vivo, de verdade, sim? Pouquíssimas pessoas, né? Uma, porque nós moramos num lugar onde não tem águia. E outra, porque mesmo em países onde a águia é um animal nativo, ela é um animal muito raro. O ninho da águia é um lugar muito protegido. A águia, diferente da galinha, ela alça voos altos. E a águia, ela não come aquilo que dá para ela. Porque como ela está num lugar alto, como a visão da águia é uma visão ampliada, ela consegue ver e ela consegue escolher aquilo que ela vai comer. Então ela caça e ela come aquilo que ela quer. A águia é um dos animais que talvez consegue alçar voos mais altos. E com voos mais altos, consegue ter visões que ninguém mais tem. Amados, esse ano, a nossa meta é andar pelo Espírito. Esse ano a nossa meta é viver coisas que nós nunca vivemos. Andar pelo Espírito não é sentir coisas da carne. Andar pelo Espírito é viver aquilo que talvez nunca ninguém viveu na presença de Deus. E aí eu quero te perguntar algo para você essa noite, meu amado. Você quer andar pelo Espírito como a galinha? Ou você quer andar como a águia? Você quer viver o extraordinário de Deus? Ou você quer viver na mediocridade do Espírito Santo? Pode colocar aquela outra imagem, por favor. Você entende a diferença do posicionamento, de como eu me vejo, de como eu me enxergo? E aí eu pergunto para você, você se enxerga, você se parece mais com a galinha ou com a águia? Eu tenho certeza absoluta que Deus te vê como a águia, que Deus não te vê como a galinha, que Deus não te fez para andar rastejando, que Deus te fez para andar em vitória sobre vitória sobre vitória, que Deus fez a sua vida para você andar e deslumbrar do extraordinário de Deus. É isso, para isso você foi criado. Agora, eu quero desafiar você nessa noite a fazer uma autoanálise da sua vida. E para isso eu separei algumas áreas fundamentais para uma vida vitoriosa, para uma vida de sucesso. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sucesso na visão de Deus, ele é diferente do sucesso que nós estamos acostumados a ver no mundo. Porque em primeiro lugar, o sucesso na visão do mundo tem a ver com fama, tem a ver com status, com ostentação financeira, ou seja, quanto mais a pessoa tem, ou ela demonstra ter, quanto mais a pessoa é conhecida ou reconhecida, quanto mais ela se destaca das demais, mais é considerada uma pessoa de sucesso. Na visão de Deus é diferente. E olha só o que diz lá em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, e antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. Vocês se lembram do versículo que o pastor ministrou no começo do culto? Eu não tinha compartilhado com o pastor o que eu iria pregar, apenas o tema. Mas é justamente isso, amados. Muitas vezes nós queremos andar em vitória, mas nós queremos andar em desobediência. E não é assim que funciona. Ser bem-sucedido, segundo a visão de Deus, vai além, pois está ligado ao propósito, ao seu propósito nessa terra, aquilo que Deus confiou a você. E assim como na parábola dos talentos, aonde aquele senhor tomou conta, ele pediu conta dos seus empregados sobre o seu dinheiro. Deus vai nos pedir conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porém, Deus não vai nos pedir dinheiro, Deus não vai nos pedir bens, Deus vai nos pedir pessoas. Esse é o nosso propósito. E Deus nos ensina que para ser bem-sucedido é necessário uma vida organizada. É necessário uma organização. Amados, Deus só age no meio do caos se for para transformar esse caos, se for para trazer algo novo. E nós vemos isso muito claro lá em Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 1, a Bíblia diz que no início a terra era sem forma e vazia, havia uma escuridão total. Então nós podemos imaginar, imagine você nesse lugar, numa terra sem forma e vazia, num lugar escuro, num lugar tudo desorganizado, que você não consegue, não tem a mínima condição de vida nesse lugar. Assim era o início. Então Deus, quando Ele chega, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo chegam, eles transformam aquilo. E é muito interessante, porque Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele poderia chegar naquele dia e simplesmente falar assim: bom, terra separa da água, cria-se a vegetação, animais surjam, e de tardezinha, depois de Ele ter feito tudo isso, Ele simplesmente ir lá pegar um monte de barro e fazer o homem. Deus não teria poder para fazer tudo num dia só? Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Poxa, mas peraí, se Deus é todo poderoso, por que Ele levou 6 dias para fazer tudo isso? Porque, amados, Deus é um Deus de princípios. Deus, Ele nos ensina através de princípios. E como que você ensina filho? Qual é a melhor forma de você ensinar filho? Exemplo. Você pode falar para o seu filho 10 vezes: filho, não faz isso, não faz isso. Se ele vê você fazendo, ele vai fazer. E Deus, Ele quis nos ensinar então um princípio, ali no momento da criação. Qual é o princípio? O princípio da organização e do trabalho. No primeiro dia, Deus fez algo. No segundo dia, Deus fez outra coisa. No terceiro, e assim por diante. Então Deus, Ele vem nos ensinar, não porque Ele precisava de tempo para a criação, mas Ele vem dizer assim: filho, você precisa se organizar. Se as coisas estão bagunçadas, você precisa organizar isso aí, porque senão não tem jeito. Áreas da nossa vida que nós precisamos nos organizar. Eu separei algumas áreas aqui, e eu estou correndo porque o tempo está me atropelando ali já. Algumas áreas da nossa vida que nós precisamos nos organizar urgentemente, se nós queremos viver algo extraordinário na presença de Deus. E o primeiro, pode passar, e a primeira área é a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial. O texto de 2 Crônicas 7,14, que durante o ano passado, principalmente do meio do ano para cá, nós ouvimos muito esse texto, nós oramos muito esse texto, e sinceramente, amados, não se vê na história do Brasil um tempo onde a igreja do Senhor Jesus, seja ela batista, seja ela protestante, seja ela católica, enfim, em que a igreja do Senhor Jesus usou mais esse texto.
porque nunca foi visto na história da igreja, principalmente da igreja brasileira, um tempo onde a igreja se uniu, clamando ao Senhor. A igreja clamou a Deus, e eu não sei você, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua perspectiva, mas esse ano de 2019, para mim, já começou diferente. As coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a caminhar, o Brasil começou a sair da estagnação, o Brasil começou a avançar. Eu creio, amados, que nós vamos viver tempos de vitória. Eu creio que nós, como Brasil, como nação, nós vamos viver algo extraordinário. E 2 Crônicas diz que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Naquele tempo, o rei Salomão, ele estava buscando um avivamento para o povo de Israel. Só que Deus, ele é tão surpreendente, que ele veio e fala assim: bom, vocês querem viver o avivamento? Vocês querem que o país de vocês vivam algo diferente? Notem que era o rei, notem que era o povo de Deus que estava clamando. Então Deus diz para Salomão: então, vão começar por vocês. Vai começar por vocês, vai começar pela igreja. Amados, Deus convocou a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil para se posicionar em oração, em jejum, em santidade na presença de Deus, para que essa terra possa ser curada, para que essa terra possa ser sarada. E eu creio que isso já está acontecendo, não porque nós somos perfeitos, não, mas porque a igreja se posicionou. Amados, sinceramente, eu nunca vi na minha vida, tanto padre, pastor, os rabinos, todo mundo junto, se unindo em oração, buscando a face de Deus, buscando a face do Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, amados: espera, porque a hora que o resultado disso começar a aparecer, a hora que Deus abrir com força as comportas dos céus, e isso já está acontecendo, nós vamos viver tempos extraordinários nesse país, nós vamos viver tempos nessa nação que nós nunca vivemos, nós vamos viver tempos onde o Espírito Santo de Deus vai ter autoridade aonde Ele quiser. O Espírito Santo de Deus vai poder entrar em qualquer porta, o Espírito Santo de Deus vai poder falar em qualquer lugar, porque Ele vai ter liberdade. Quem crê nisso, amados? Aleluia. Eu creio que amados, essa é a saída da nossa nação. É o povo de Deus buscando a face do Senhor e proclamando o reino do Senhor Jesus aqui nessa terra. Não é homem, não é mulher, não é partido. Isso aí só fez destruir o nosso país. Mas o povo de Deus se prostrando diante dele, o povo de Deus se colocando diante do Senhor, e Deus agindo, ninguém impedirá, ninguém poderá conter aquilo que Deus vai fazer na nossa nação. Amados, viver na presença de Deus é algo extraordinário, e somente quem já pisou no Santo dos Santos sabe que não consegue viver em outro lugar, não pode viver em outro lugar. Outra área da nossa vida que nós precisamos organizar é a nossa vida financeira. Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. É o único lugar na Bíblia que Jesus coloca alguém na posição de Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. O que é Mamon? Mamon, amados, é uma potestade espiritual que se move, que age na nossa vida através do dinheiro, através dos bens. Mas então quer dizer que dinheiro é do diabo? Não, não é isso. Mas quando eu coloco dinheiro, quando eu coloco os meus bens numa posição aonde ele me domina, ao invés de eu dominar ele, eu estou dando espaço para que o dinheiro comece a me dominar,
para que Mamon comece a me dominar. E a Bíblia tem um texto muito lindo, lá em 2 Reis, capítulo 4, que conta a história de uma viúva que ela estava pobre, ela já não tinha mais como se sustentar. Naquela época, quando alguém tinha uma dívida e não conseguia pagar essa dívida, era muito comum que essa pessoa era tomada como escravo. Então nós vemos muitas situações na Bíblia onde as pessoas eram tomadas como escravos. Por quê? E não só na Bíblia, na história da humanidade isso acontecia. Por quê? Porque a pessoa tinha uma dívida e ela não conseguia pagar essa dívida. Hoje, graças a Deus, as nossas leis não permitem que isso aconteça. Mas aquela viúva, ela estava numa situação onde os seus filhos iriam ser tomados como escravo. Ela chama então o profeta Eliseu, e ela se coloca diante do profeta, e o profeta diz para ela: olha, vai na sua casa, vai na vizinhança, pega tudo que você puder de vasilha, leva para sua casa, e aquela vasilha que tem um pouquinho de azeite, você começa a despejar nas outras vasilhas. Essa viúva fez isso, e todas as vasilhas transbordaram. Deus abençoou aquela situação. E o profeta, o azeite naquela época era algo muito raro, era muito valioso. E quando essa mulher se apresenta diante do profeta e diz: olha, transbordou tudo lá, o que é que eu faço? O profeta diz: agora você vai, vende o azeite e paga a sua dívida. É muito interessante, amados, porque a primeira coisa que o profeta orienta ela a fazer é organizar a sua vida financeira. É ter uma vida financeira organizada, é ter uma vida financeira onde você pode ter liberdade para tomar as decisões na sua vida. Esse ano, nós vamos voltar no trilho de treinamento com o curso CRAU, o curso de finanças, a maneira de Deus, como Deus vê finanças. E conversando com os pastores, nós sentimos a necessidade, porque, amados, é uma área que nós temos muita dificuldade de tratar. Vocês já perceberam isso? Nós temos facilidade de buscar ajuda quando o casamento não está bem. Nós temos facilidade de buscar ajuda quando nós temos problema no trabalho. Nós temos facilidade de buscar ajuda quando nós temos problema em várias áreas. Mas quando o problema é financeiro, ninguém tem nada a ver com isso. Vamos ficar quieto, vamos nos organizar. E, amados, essa não é a orientação de Deus. Nós precisamos buscar ajuda, sim. Lá no texto de Provérbios, deixa eu achar aqui, Provérbios 15, 22, diz que os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você buscar conselho, você buscar pessoas que te amam para te orientar é saudável. E duas coisas: em primeiro lugar, conselho não é mandamento. Conselho não é mandamento. Quando você busca um conselho com alguém, não quer dizer que você é obrigado a seguir aquele conselho. Mas quando você busca um conselho com um, com dois, com três, eu estou o quê? Eu estou me municiando, eu estou me preparando para mim tomar a melhor decisão. É melhor você tomar uma decisão com várias opiniões do que você tomar uma decisão equivocada. Então, meu amado, você precisa, se você passa por dificuldade financeira, busque alguém que te ama. Busque alguém que se importa com você, isso é muito importante. Não saia falando da sua vida, e não é só nessa área não, é em qualquer área. Não saia falando da sua vida para qualquer um. Amados, rede social não é lugar de compartilhar sentimento. Rede social não é lugar de compartilhar problema. Lá você pode compartilhar ideia, lá você pode compartilhar o que você pensa, a pessoa fala o que ela pensa, e está tudo certo. Agora, sentimento, você compartilha com quem te ama. Você compartilha com quem cuida de você. Nós precisamos ter esse cuidado, porque tem muita gente que às vezes se faz de amigo, mas está doido para ver sua caveira. Rapaz, está certo esse relógio aí, cara? Aperta o botão aí. Outra área que nós precisamos urgentemente, amados,
nós precisamos estar buscando a organização na nossa vida, na nossa área profissional. Amados, quando nós olhamos para Jesus, lá no texto de Marcos, capítulo 6, quando Jesus vai fazer ali a famosa multiplicação dos pães, mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e aí Jesus chega com aqueles pães, aqueles peixes, e vai alimentar aquela multidão. O que Jesus fala para os seus discípulos? Separe em grupo, de 50, de 100, vamos organizar a coisa aqui, vamos organizar. Lembra o princípio? Deus age na organização. Aonde há caos, Deus vem para organizar o caos. E Jesus agia dessa forma. Agora, por que profissionalmente nós temos que agir de qualquer forma? Por que profissionalmente, qualquer coisa que a gente fizer está bom? Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Colossenses 3, 23. Eu estou lendo um livro muito interessante, de uma escritora cristã chamada Vélida Dancini. Ela é escritora, palestrante, consultora de empresas, ela é mestrada em psicologia organizacional, MBA em gestão de pessoas. Rapaz, a mulher é fera. E algo que ela gosta muito é lidar com essa questão da relação pessoal, de tratar no departamento de RH, né, de selecionar pessoas para as empresas. Então ela vende esse tipo de serviço. Uma empresa precisa contratar pessoas, ela vai na empresa, a empresa passa para ela o perfil de pessoas que a empresa quer, e ela então vai fazer essa seleção. Muitas pessoas que conhecem, sabem como que isso funciona. E lendo esse livro, é um livro muito interessante, porque ele diz assim: sucesso em dose dupla, empreendedores e colaboradores podem chegar junto ao topo. Eu achei muito interessante, porque ela vem numa linha de pensamento que quebra um pouco esse pensamento comunista que a gente tem no Brasil, de que o empreendedor e o colaborador, ou seja, o empregador e o empregado, eles têm que viver num clima de disputa. Não, eu busco o meu direito e você busca o seu direito. E ela vem quebrando essa visão, dizendo assim: não, espera um pouquinho, se vocês agirem juntos, os dois podem crescer. Eu achei muito interessante isso, tanto é que o livro são para os dois, não é só para empreendedores e nem só para colaboradores. E o primeiro capítulo do livro me trouxe surpresa, porque o primeiro capítulo diz: não existe desemprego. Eu falei: opa, peraí, agora tocou num assunto, totalmente popular, porque segundo o índice de desemprego que a gente vê, né, nas mídias e tudo mais, o Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de desempregados. E aí a gente fala assim: mas peraí, como que não existe desemprego? E aí ela começa a contar então a experiência pessoal dela, que por várias vezes ela é contratada para contratar ali uma equipe de trabalho, e quando ela recebe os currículos, quando ela faz as entrevistas, simplesmente ela não encontra profissionais qualificados para a área. Amados, nós vivemos numa cidade muito próspera, e eu digo com certeza para vocês, que se a gente sair na maioria das empresas hoje aqui em São Gabriel, e fizer uma pesquisa, dizendo assim: você precisa de gente para trabalhar? A resposta vai ser sim. E por que a vaga não está ocupada? Porque eu não consigo alguém que realmente queira, que tenha o perfil de ocupar esse tipo de vaga. Essa semana, uma pessoa conhecida nossa, eu não vou citar o nome nem a empresa, porque vocês já vão saber quem é, vão lá rebuscar lá para saber. Mas eu vi uma postagem de uma pessoa, né, colocou lá que precisava de gente para trabalhar na empresa dela. E aí tinham vários comentários. E eu entrei lá para me ver os comentários, e eu fiquei surpreso ao ver. Porque a maioria das pessoas perguntavam simplesmente: qual o valor do salário? Quanto você paga? Amados, a questão profissional hoje no Brasil está defasada.
As pessoas não são mais profissionais. As pessoas não querem mais trabalho, elas querem emprego. Há um tempo atrás veio um cidadão, né, me pedir emprego lá na minha empresa, e eu comecei a conversar com ele. Eu falei, bom, eu trabalho no ramo de manutenção automotiva. Falei, bom, você conhece alguma coisa do ramo? Não. Nunca, mal e mal desmontei minha bicicleta. Tá, mas peça, você conhece peça, alguma coisa assim? Muito pouco. Tá, mas vamos ver o que você vai poder me ajudar, cara. Tá, faz quanto tempo que tu está desempregado? Ah, tem uns 2 anos. Em São Gabriel, 2 anos. Tá, mas, cara, o que você acha que você pode agregar aqui na empresa? Não, eu tenho muita vontade de aprender. Opa, já melhorou, o cara tem vontade de aprender, melhorou o negócio. Não, você tem vontade de aprender, beleza. Então é o seguinte, você está entrando aqui como um aprendiz, você não sabe, eu vou ter que pagar para te ensinar, ok? Ok. Qual que é a sua perspectiva salarial? Cara, é o seguinte, eu preciso ganhar pelo menos uns 3 mil reais. Vocês estão dando risada, né? É sério, gente. É sério. Não, graças a Deus que ele foi sincero. Sabe, depois eu falei assim, cara, olha, muito obrigado pela sua sinceridade, mas não vai rolar. Sabe, e as pessoas estão desse jeito. Antigamente, amados, a pessoa tem uma universidade, tem uma faculdade, nossa, o cara saía da faculdade, estudava engenharia civil, saía da faculdade, estava empregado, as empresas estavam correndo atrás. Hoje em dia a gente brinca com a gurizada sai da faculdade para aprender a trabalhar com o pedreiro. A verdade é essa. Porque as universidades estão ensinando o nível técnico da coisa. Mas você pega a gurizada hoje em dia para trabalhar, o cara não sabe conversar com o cliente. O cara não sabe tratar uma pessoa. E aí? Como é que vai ser? E aí como que a sua empresa vai para frente, sendo que você tem pessoas lá que jogam contra? Você tem 3 empurrando para frente e 1 puxando para trás. Não vai. Então nós precisamos entender que a nossa vida profissional, seja a profissão que for, amados, nós precisamos fazer com excelência. A empresa que você está, ela é bênção na sua vida. Coloca isso no seu coração. A empresa que você está, ela está abençoando a sua casa. O colégio em que você dá aula, ele está abençoando a sua casa. Os alunos que você dá aula, ele está abençoando a sua casa. Entenda isso. Nós precisamos de mais profissionais. Amém? Amém. Aleluia. E a quarta e última área, e é uma área muito importante, muito delicada, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nós precisamos organizar as nossas emoções. Alguns dias atrás, o pastor Alessandro trouxe uma palavra muito profunda com esse tema: saúde emocional. Como você tem administrado as suas emoções? Se você parar agora talvez não, porque agora a gente está todo mundo tranquilo, de boa, mas no seu contexto de vida, e se você abrir a sua caixinha das emoções agora, o que você vai encontrar lá dentro? E amados, isso é muito importante, porque as nossas emoções, elas nos impulsionam para onde nós vamos. Os nossos sentimentos, como eu me vejo, como eu vejo a minha vida, como eu vejo o meu futuro, o valor que eu coloco na minha família, o valor que eu coloco na minha vida. São Gabriel do Oeste tem vivido algo terrível. Essa questão de suicídio, amados, até onde nós vamos? Quantas pessoas ainda nós teremos que chorar? Eu ouvi relato, eu não sei o que aconteceu, mas eu ouvi relato que ontem uma senhora também tirou sua própria vida. Então, amados,
Isso é muito importante. Pais, como está o coração dos seus filhos? O índice de suicídio de jovens, de adolescentes, nós precisamos estar atentos. Como está o seu coração? E lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz, o Senhor dizendo, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amados, eu não vejo nada mais nesse texto do que Deus cuidando do coração de Josué, do que Deus olhando o coração de Josué e dizendo, filho, tenha coragem, filho, filho, eu estou com você, filho, não desanime. Oh, amados, como nós precisamos de palavras assim, como o mundo hoje precisa de palavras assim, como o mundo precisa de palavras que motivem, que levem para frente. Mas como é fácil criticar, como é fácil eu olhar para a vida do outro, eu olhar para aquele que está caído e criticar. Nós precisamos, amados, aprender a motivar, a ser motivadores, mais do que críticos. Nos últimos tempos, eu tenho revisto muito o meu conceito nessa área, porque eu estou num processo de transformação de uma pessoa crítica, porque eu ainda sou crítico, mas eu era muito mais, e eu tenho escolhido tirar essa capa e deixar de lado, porque muitas vezes ser uma pessoa crítica é produtivo, você tem a tendência de organizar as coisas, você tem a tendência de fazer as coisas funcionar e tudo mais, mas é um peso muito grande, para você e para os outros. Então, amados, nós precisamos aprender a ver as nossas emoções. Deus está muito interessado em nossa vida emocional. Encontramos várias passagens na sua palavra, onde Ele trabalha nessa área, trazendo cura, trazendo conforto, trazendo motivação, e Ele sabe o quanto nós temos dificuldade em lidar com os nossos sentimentos, e o quanto isso tem nos aprisionado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, sejam sinceros, por favor. Quem aqui tem facilidade em expressar os seus sentimentos, principalmente quando você está com sentimentos negativos, quando você está com raiva, com ira, quando você quer matar quando as coisas estão dando errado? Quem aqui tem facilidade de expressar o sentimento? Amém, amém. Levanta a mão bem alto, só para mim. Amém, amém. A grande maioria, eu acho que os 95% aí são mulheres, e as mulheres realmente têm essa facilidade, né? Eu falo como homem, a gente tem dificuldade. Como a gente tem dificuldade em chegar no outro, em chegar no amigo e falar assim, Senhor Dirceu, hoje eu estou com dificuldade, eu precisava conversar com o Senhor, me ouve, eu estou com isso e isso e isso no meu coração, hoje eu quero matar ou uma. A gente tem dificuldade disso, amados, sabe? O trabalho dos psicólogos é algo maravilhoso, sabe? Eu tive a oportunidade de conviver com o Pablo na Associação Restaurar durante o meu estágio. Cara, que trabalho fantástico. Mas eu sinto que os psicólogos hoje não estão dando conta. Não, e realmente, porque olha o resultado. Porque, amados, nós não estamos nos ajudando. Essa é a realidade. Quando eu pego um sentimento ruim, quando eu pego uma raiva, uma ira, e a Bíblia diz, olha, não diz que é pecado se irar, mas não deixe que essa ira, que o sol se ponha sobre ela. Então, procura o mais rápido possível se livrar dessa ira. Mas quando eu pego isso e coloco no meu coração,
E pior, quando eu fico alimentando, e aí além de eu sentir, eu fico ressentindo, eu fico ressentindo, eu fico ressentindo a culpa, o medo, a vergonha, o pecado. Amados, tudo isso já foi pago. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não toma posse. Imagine só a situação: eu tenho uma dívida, eu devo algo para o pastor Alessandro, R$1.000. Aí chega uma pessoa e fala assim: Giovanei, eu quero te abençoar, e eu sei que você está devendo um negócio para o Alessandro, e eu vou quitar aquela dívida sua. Aí o cara vai lá e paga a dívida, e aí ele me traz o recibo que o pastor Alessandro emitiu no meu nome, quitando a dívida. O cara traz o recibo para mim, e aí eu olho para o recibo e falo assim: não, eu não quero. Eu não quero. Amados, é mais ou menos isso que a gente faz com Cristo. Cristo já pagou, Cristo já lavou, Cristo já deu a vida dele pela sua vida. Cristo morreu uma morte horrível para que você viva uma vida extraordinária. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? Na prática, não, eu não quero. Eu quero merecer. Eu quero fazer por onde. Amados, nada pode comprar e nada pode pagar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Depressão é excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E ansiedade é o excesso do futuro. Queria chamar a equipe de louvor para se posicionar aqui já. A gente já está caminhando para o final. Nada foi tão bom na sua vida. Ouça bem isso que eu vou dizer agora. Nada foi tão bom que Jesus não possa melhorar. E nada foi tão ruim que Jesus não possa trazer a cura. Nada foi tão bom que Jesus não possa melhorar. E nada foi tão ruim que Jesus não possa curar. Muitas vezes nós estamos vivendo preso ao passado. Muitas vezes nós estamos vivendo preso ainda a 2018. Não, porque é 2018, porque é 2018, porque é 2018, 2018. Amados, mas você tem a oportunidade de viver um ano novo. E você está ganhando de presente algo novinho. Você está ganhando de presente algo maravilhoso. Agora, muitas vezes nós não nos vemos vivendo esse novo. Sonhe. Quais são os seus sonhos para esse ano? O que o Espírito Santo colocou no seu coração? Talvez o seu sonho seja de ter a sua casa própria. Quem já pagou o aluguel sabe do que eu estou falando. Talvez seu sonho seja de poder entrar na universidade e cursar o curso que Deus colocou no seu coração e ser bênção onde você estiver. Agora, amados, deixa eu falar algo para você. Você quer concretizar o seu sonho? Você quer que seu sonho vire realidade? Caminhe com gente que sonha junto com você. Caminhe com gente que vai impulsionar você a realizar o seu sonho. A palavra de Deus nos diz uma história muito interessante sobre o rei Davi. Lá em 2 Samuel, o rei Davi, ele já havia perdido o domínio de Jerusalém, e ele estava numa caverna. Estava numa caverna com o seu pequeno exército agora.
Mas no exército de Davi havia 3 valentes. E Davi mencionou, naquele momento de dor, de angústia, Davi estava com sede e ele disse: quem me dera tomar água lá das fontes da porta de Jerusalém. Amados, Davi não fechou a boca. Os 3 começaram a se olhar. Um olhou para o outro e falou: vamos lá? O exército filisteu estava lá em Jerusalém. O exército filisteu tinha tomado posse de Jerusalém. Mas um olhou para o outro e falou assim: não, vamos lá buscar água para ele. E a Bíblia diz que os 3 foram lá e trouxeram água para Davi. Amados, você precisa ter gente do seu lado que viva o seu sonho com você. Você precisa ter gente do seu lado que te impulsione, que coloque combustível no seu sonho. Não gente que jogue água. Não gente que diz que não vai dar certo. Talvez essa seja uma das decisões. Lembra que a gente falou de decisão no começo? E talvez essa seja uma das decisões que você tem que tomar. Você quer viver o extraordinário? Ande com quem quer viver o extraordinário. Você quer viver os projetos de Deus para a sua vida? Ande com gente que quer viver projetos de Deus para a vida dele. Ande com pessoas que querem te ver na vitória. Ande com pessoas que motivem a você viver a melhor versão de você mesmo. Ande com pessoas que queiram o melhor para a sua vida. Quem sonha, adora sonhar. Mas quem não sonha, detesta os seus sonhos. Traga para perto de você gente que vai te impulsionar na sua vida. E para encerrar, amados, tem muita mentira sendo contada e sendo acreditada a nosso respeito. E muitas vezes nós estamos vivendo nessas mentiras. Quem aqui já assistiu aquele filme do Rei Leão? Acho que a maioria, né? E ela é uma história muito interessante, porque o leãozinho, Simba, ele vê o seu pai sendo morto. Ele vê Mufasa sendo morto, e ele, diante daquela cena, o seu tio coloca uma mentira no seu coração. O seu tio diz que o culpado era ele. Você é culpado da morte do seu pai. Simba não conseguiu suportar aquela dor e ele fugiu. E ele encontrou 2 amigos que o apoiaram: um porco e um suricato, Timão e Pumba. Quando eles viram o leão, eles falaram: esse leão vai comer a gente. Então vamos fazer o seguinte, ele ainda era filhote, vamos acreditar, vamos fazer ele acreditar que ele não é um leão. E eles contaram essa mentira para ele. E o leão, o filho do rei, começou a comer minhoca, igual a galinha. O filho do rei começou a comer barata. Vocês se lembram disso? E começou a viver de qualquer forma. Hakuna Matata. Um dia, um macaco encontrou Simba com um cajado na mão. Devia ser pastor, né? E ele pegou e falou: eu te conheço, eu sei quem você é. Você é Simba, filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E Simba olhou para ele e falou assim: não, aquilo lá já é passado. Aquilo passou, eu não vivo mais aquilo lá. E o macaco então pegou o seu cajado e pá, na cabeça dele. Então Simba falou assim: para com isso. Falou: não, essa dor já é passado. Então bateu de novo. E o leão rugiu. Rau! Amados, naquele momento,
o leão que estava dentro dele veio à tona novamente. Porque por mais que tentem convencer que você não é aquilo que Deus diz que você é, existe um leão dentro de você, e esse leão, ele quer rugir, esse leão, ele quer viver o extraordinário de Deus. Amados, existe um leão dentro de você dizendo que você é filho de Deus, você é filho, e existe um reino te esperando, existe um reino esperando por você, existe algo extraordinário de Deus esperando por você, e ano de 2019 é o ano em que Deus vai liberar esse reino sobre a sua vida, é o ano em que Deus vai liberar a bênção sobre a sua vida, e você vai viver algo que você nunca viveu, que você nunca viu. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse cara está ficando louco, isso não existe. Mas lembre-se, somente a águia tem a visão da onde ela está. Somente a águia tem a visão do alto onde ela está. Somente a águia consegue ver as maravilhas de Deus. E existe algo extraordinário. Porque quando Simba se levanta, e agora ele já está crescido, agora ele já é um leão adulto, e ele vai no riacho, e ele olha nas águas cristalinas do riacho, o que ele vê? O que ele vê, amados? Ele vê o Pai. Amados, essa noite é a noite que Deus quer se apresentar a você de uma forma como você nunca viu. E você não vai olhar para homens, você vai olhar para dentro de você, e você vai ver o leão que existe dentro de você.